Shabbat Shalom a todos. O tema dessa mensagem, integridade de alma. Senhor nosso Pai, me capacite a passar essa mensagem tão importante para os meus irmãos, que cada um receba do Senhor a porção que cabe a cada um deles, com transformação procedente do Senhor, com reintegridade, correção de alma, principalmente, tudo aquilo que se faz necessário. Nós dependemos de Ti, em Ti nós confiamos, é o que eu lhe peço, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Tema da mensagem, integridade de alma. Sobre a drachá da semana passada, cujo tema foi sobre a alma fragmentada, muitas pessoas nos procuraram nessa semana e compartilharam que se reconheciam como uma pessoa de alma fragmentada. Algumas comentaram até que em algumas situações tinham o sentimento como se tivesse faltando uma parte de suas almas. Nossa alma, ao fragmentar-se, ela não sofre nenhuma amputação, não perde nenhuma parte. Entretanto, esse sentimento de amputação ocorre no nosso espírito. Quando nós sofremos alguma perda, algum rompimento de forma brusca e inesperada, como um divórcio, uma situação de luto, entre outras situações ruins de divisão, o espírito sente gravemente a perda e a alma sofre. Para ilustrar melhor essa situação, quando uma xícara se quebra, os pedaços, as partes ficam fragmentadas, mas elas não desaparecem. Algo que era sólido, ao quebrar, se torna fragmentado, irreconhecível. Mas todos os pedaços, ainda que os menores, estarão presentes no local. Se uma pessoa chegar depois e ver os pedaços do objeto no chão, não vai conseguir reconhecer que objeto era que quebrou. Se era um prato, um pires, se era uma caneca. Não tem como saber que objeto era antes de quebrar. Mas o dono da caneca, ao vê-la quebrada, conseguirá reconhecer o objeto que quebrou. Nós somos propriedade de Hashem, que nos entregou Yeshua, que pagou um elevado preço com a sua morte no madeiro para nos resgatar. Portanto, somos propriedade de Yeshua, que em algum momento, de alguma forma, nos entregará de volta para Hashem. Porque assim está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23 e 24. O Senhor nos reconhece ainda que estejamos com a nossa alma fragmentada, porque nós pertencemos a Ele. Entre as pessoas que nos procuram, algumas relataram, que desenvolveram até outras personalidades. Para não se tornar algo pessoal, eu vou compartilhar uma experiência que li em um livro recentemente. O autor estava em uma ilha paradisíaca e conversando com um visitante naquele lugar, o visitante convidou o autor para conhecer alguns lugares à noite, com música ao vivo, bebidas, entre outras coisas ruins, inadequadas, impróprias, eu diria,
até para maiores de idade. O autor ouviu, agradeceu o convite e respondeu que não tinha interesse nessas coisas porque era um pastor. Então o visitante, constrangido com a situação, mudou rapidamente de posição. Mudou de postura. E disse que ele também era um crente no Senhor e passou a citar texto das Escrituras Sagradas. Passou a demonstrar interesse pelas coisas espirituais. Um crente, camaleão, que mudou rapidamente, em alta velocidade, de personalidade, para atender seus próprios interesses de aceitação. Deixando claro que aquilo era algo habitual na vida daquela pessoa, que se apresentava diante de outras pessoas de acordo com a sua conveniência. Infelizmente, muitas pessoas nessa terra têm vivido exatamente dessa forma, mudando de posição com ações completamente impróprias para serem aceitas em um círculo social. Pessoas que têm um comportamento na congregação, têm um outro comportamento diferente dentro da sua casa, com a sua família, e outro comportamento com seus amigos, no trabalho, na escola, com personalidades diferentes em cada uma das suas relações sociais. Nós tivemos pessoas que chegaram a nos afirmar: eu não sei mais quem eu realmente sou. Que tristeza no nosso coração saber que existem situações como estas. E pior, é mais comum do que nós podemos imaginar. Essas pessoas estão, na verdade, com as suas almas fragmentadas. Nós seguimos lutando em oração, clamando ao Senhor por todos vocês, na esperança de que reconheçam que o problema existe, é real, e que vocês tenham o desejo de ter isto reparado, corrigido na sua vida, com a ajuda do Senhor, em nome de Yeshua. Esse é o desejo do nosso coração. Este é o desejo de Hashem para a sua vida. Pessoas nos procuraram reconhecendo que tinha esses problemas nas suas vidas e pediram ajudas. Querem saber o que fazer e como. Porque desejam ter suas almas corrigidas, desfragmentadas, reintegradas. É evidente que tanto a drachá anterior, almas fragmentadas, como esta drachá dessa semana, integridade de alma, estavam nos planos de Hashem desde os tempos antigos, para serem aplicadas em nossas vidas nesse tempo. Uma coisa importante para lembrarmos sempre: a única coisa que alguém consegue fazer sozinho é o estrago. Ninguém consegue fazer nenhum reparo de nada sozinho. Sempre precisamos da ajuda de alguém, principalmente oração. E precisamos sempre da ajuda do Senhor, que está sempre pronto e disposto, à distância de uma oração, para nos ajudar, se assim desejarmos. Não existe um modo de corrigirmos nossa alma sozinhos.
mas precisamos fazer a nossa parte, lembrando que existem coisas que somente o sacrifício do Mashiach Yeshua pode fazer por nós. E isto está consumado. Então estejamos em Yeshua, o nosso Senhor e Salvador, o reparador de almas. Peço atenção e paciência de todos vocês. Recomendo que anotem os textos que vamos ler. Serão muitos no dia de hoje. Nessa Parashá Hukat, regulamento, vamos tratar sobre o ritual de sacrifício da novilha vermelha e da revelação do Senhor de como podemos ter a nossa alma corrigida, desfragmentada e reintegrada, como podemos ter a nossa alma íntegra novamente. Não é um tema fácil de abordarmos, de aprender. Recebemos em especial do Senhor o versículo da Parashá Hukat, Bamidbar, Números, capítulo 19, versículo 6. O Cohen tomará madeira de cedro e sopo e tecido escarlate e os lançará junto da novilha enquanto ela estiver queimando. Nós passamos o dia inteiro tentando entender o significado desse versículo. De fato, não é simples compreender o ritual da vaca vermelha e o significado destes elementos envolvidos e o motivo pelo qual o suporte de madeira de cedro amarrado com hisopo através de um fio carmesim precisam ser queimados junto com a vaca, ali com a novilha vermelha sacrificada. Porque a princípio isso não faz nenhum sentido para nós ao estudarmos esta Parashá Hukat. O sacrifício da novilha vermelha tem uma relação direta com o sacrifício de Yeshua. Judeus Messiânicos, Hebreus, capítulo 13, versículo 11 e 12. Pois o Kohen Hagadol leva o sangue de animais até o lugar especialmente sagrado como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Da mesma forma, portanto, Yeshua também sofreu a morte fora do portão da cidade para santificar as pessoas por meio do seu sangue. Com relação aos demais elementos, eram sempre utilizados para a proteção e purificação do povo de Israel. Antes ainda do povo de Israel ser retirado do Egito, com a mão poderosa de Hashem, na 10ª praga está descrito, Shemot, Êxodo, capítulo 12, versículo 22. Peguem um ramo de folhas de hisopo, mergulhe no sangue que está na bacia e espalhem-no nos 2 umbrais da porta e na viga superior. Então nenhum de vocês deverá sair da porta de sua casa até amanhã. Hashem, através de Moshe, instruiu o povo hebreu a utilizar o hisopo para marcar os batentes de suas portas com o sangue de um cordeiro sacrificado para que a vida dos primogênitos naquela casa fosse preservada. Estudiosos entre o povo de Israel acreditam que essas 3 marcas no batente da porta formavam a letra Re em hebraico, que está presente 2 vezes no nome sagrado de Hashem, está presente também na palavra em hebraico Haim, pela vida. O hisopo era utilizado em muitas cerimônias de purificação e santificação.
Terrilim, Salmos, capítulo 51, versículo 9. Nas demais versões, versículo 7. Purifica-me com o hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. É evidente que Meller Davi estava falando sobre o ritual de purificação pela aspersão de sangue, uma ordenança para fazer isto usando o hisopo. Havia o ritual para a purificação da casa. Vaikra, Levítico, capítulo 14, versículo 49. Para purificar a casa, ele pegará 2 pássaros, madeira e cedro, tecido escarlate e folhas de hisopo. O hisopo era amarrado ao pau de cedro por meio de um fio de lã tinto da cor carmesim. O hisopo é macio, possui um grande poder de absorção de líquidos e tem um perfume e um aroma muito agradável. Existe uma relação de identidade do hisopo com a revelação manifesta da Ruach HaKodesh. Nós podemos ter o sangue do sacrifício do Mashiach Yeshua, mas sem a Ruach HaKodesh não teremos como receber a aspersão da purificação e da santificação sobre a nossa vida. Em resumo, não temos como ser salvos. Sem a Ruach HaKodesh não temos como compreendermos nada, absolutamente nada, nem a própria Torá. Judeus Messiânicos, Hebreus capítulo 9, versículo 19. Depois de Moshe ter anunciado cada mandamento da Torá a todo o povo, ele pegou o sangue de bezerros, água, e usou lã escarlate e hisopo para aspergir o rolo e todo o povo. Sem a Ruach HaKodesh não tem como corrigir a alma. E nem a possibilidade de salvação sem arrependimento. E esse hisopo precioso amarrado no pau de cedro. O cedro do Lebanon é uma árvore diferenciada, comum em regiões montanhosas. Essa árvore ela cresce devagar, mas alcança uma grande altura e é considerada uma das maiores árvores, podendo chegar a 40 metros de altura. Uma curiosidade sobre esta árvore é que nos 3 primeiros anos de vida, a raiz dela chega a quase 2 metros de profundidade, mesmo que a altura dela seja apenas de 5 centímetros. Somente quando a sua raiz está bem fundamentada, segura, é que a árvore começa a se desenvolver e a crescer em altura. As pessoas justificadas através do Mashiach Yeshua são comparadas ao cedro do Lebanon, que nas mãos de Hashem florescerão e crescerão muito, como o cedro do Lebanon, como está escrito em Terrilim, Salmos, capítulo 92, versículo 13, nas demais, versículo 12. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Lebanon. O cedro do Lebanon é uma árvore diferenciada que foi plantada por Hashem. Terrilim, Salmos 104, versículo 16. As árvores de Adonai estão satisfeitas, os cedros do Lebanon que ele plantou.
Nós representamos o cedro do Lebanon e a Ruach HaKodesh representa o isopo que traz sobre nós a purificação de Hashem. O terceiro elemento lançado sobre a novilha queimada é o cordão de cor escarlate que foi usada para que os 2 espias saíssem com vida da cidade de Jericó, a cidade condenada pelo pecado para a morte. Também salvou Raabe e sua família da destruição, os únicos que foram salvos da morte naquela cidade. E Yehoshua, Josué, capítulo 2, versículo 17 e 18. Os homens disseram a Rahav: nós não seremos considerados culpados de violação do juramento que você nos fez jurar se, quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este pedaço de corda escarlate na janela pela qual nos fez descer. Ajunte toda a sua casa, seu pai, sua mãe, irmãos e toda a casa dos seus pais. Este fio escarlate representa o amor, a escolha de Hashem para a nossa vida. Roché e Oséias, versão JB, capítulo 11, versículo 4. Eu os puxei com cordas humanas, com laços de amor. Eu era para eles como aqueles que aliviam o jugo de sobre suas mandíbulas e me inclinei para alimentá-los. Nós, como cedro do Lebanon, devemos estar com a nossa vida estruturada, arraigada, bem alicerçada nas Escrituras Sagradas, envolvidos pela Ruach HaKodesh e amarrados pelo fio escarlate, para então recebermos o sangue do Mashiach Yeshua, porque Hashem nos escolheu para isto. Nos envolvendo em laços de amor durante toda a nossa história de vida, antes mesmo de nos encontrarmos com Mashiach. Efésios capítulo 1, versículo 4. Ele nos escolheu em amor no Mashiach antes da criação do universo, para sermos santos e sem defeito em sua presença. Agora preste atenção para que você entenda como se dá o processo de purificação da nossa alma, para que ela se torne íntegra novamente. Vamos voltar ao ritual da novilha vermelha. A Sheritá, o abate ritual da vaca vermelha, ali, da novilha vermelha, deveria ser feita somente por um Cohen. Assim, outro Cohen queimaria junto com o cedro amarrado no isopo através do fio carmesim. E neste ponto que nós, como cedro, entramos no fogo para sermos purificados e termos a nossa alma reintegrada. Eu sei que a maioria das pessoas não gostam de provas, menos ainda de provas de fogo. Mas lamento dizer, não existe outro modo de termos a nossa alma corrigida se não passarmos pelo fogo de Hashem. Porém, Yeshua entrou nesse fogo primeiro, irmãos. Yeshua está aqui caminhando conosco na nossa jornada nessa terra. As Escrituras Sagradas mencionam sobre o fogo de Hashem e como ele é usado nas nossas vidas. Se quisermos obter o melhor de Hashem,
precisamos estar dispostos a suportar o fogo da purificação. Somente assim o precioso em nós será revelado. E as escórias que fragmentam a nossa alma continuamente serão removidas. 1 Quefa, Pedro, capítulo 4, versículo 12. Queridos amigos, não considere estranha a provação abrasadora que ocorre entre vocês para testá-los, como se algo extraordinário lhes ocorresse. Em outras versões, o termo provação abrasadora está como fogo ardente. Quando falamos em fogo ardente, lembramos sobre o descritivo do Sheol, um lugar onde o fogo não se apaga, onde está o ranger de dentes continuamente. Supostamente um lugar de muito sofrimento. E ninguém gosta de sofrimento. Mas o Sheol não vai purificar a alma de ninguém. Somente aqui, nesse mundo, nessa terra, e nas mãos do Senhor, é que podemos ter o reparo da nossa alma, o reparo da nossa vida. Um sofrimento com um bom propósito. Mislei, Provérbios capítulo 17, versículo 3. O crisol prova a prata, e o forno prova o ouro. Mas quem prova os corações é Hashem. Quando os amigos de Daniel, Misael, Azarias e Ananias foram convocados a se prostrar diante da estátua de Nabucodonosor, o coração deles entraram na prova. E como eles se recusaram a se prostrar diante de outro Deus, eles foram aprovados diante de Hashem. Embora tenham sido lançados pelo rei da Babel na fornalha ardente, por escolher por Hashem, Exu estava com eles. Então eles não foram queimados, e toda aquela civilização pôde ver um grande milagre. E o Senhor deseja realizar muitos milagres na sua vida. Muitos milagres na vida de outras pessoas através da sua vida. Mas nós precisamos estar prontos. Primeiro, precisamos ser corrigidos. Primeiro, precisamos ter a nossa alma íntegra. Exu está conosco, irmãos. Tenha coragem, permita serem tratados. Todos nós, a terra inteira, estamos passando pelo mesmo processo, ao qual convido vocês a aceitar as correções do Senhor, em nome de Yeshua. Hashem sabe o que podemos ou não suportar. Confie no Senhor. O ritual da novilha vermelha, como representação do Mashiach Yeshua, é a única descrição em toda a Torá de algo que possa nos purificar da morte. Porém, estando a novilha em chamas, nós, como cedro do Lebanon, seremos lançados sobre ela. A Ruach HaKodesh, como isopo, amarrado em nós, pela escolha de Hashem que nos adotou como filhos. Não se trata apenas de reparo das nossas almas, mas de onde passaremos a eternidade. É no fogo que nós encontraremos com o Mashiach e nos tornaremos um com Ele para a purificação de muitas outras vidas.
Nós, como o cedro do Lebanon, estamos entre a obra redentora do Mashiach e o poder da Ruach HaKodesh, por sermos herdeiros. Hashem nos envolve pelo seu amor e graça, que nos purifica, nos limpa, nos protege, para não sermos destruídos pelo fogo dessas provas, nem lançado no Sheol. Então sejamos fortes e não temam, ainda que sejamos lançados no fogo purificador, nunca estaremos sozinhos. O quarto homem sempre estará conosco. Porém, está em nosso poder escolhermos suportar o processo com confiança para a remoção das impurezas que ainda existem na nossa vida e termos a nossa alma restaurada na sua total integridade, pois só assim frutificaremos nessa terra, na vida de outras pessoas. A Ruach HaKodesh, nosso isopo, está amarrado em nós com o fio escarlate, que nos identifica como pessoas escolhidas por Hashem. Yeshua passou pelo fogo antes de nós e foi aprovado, e sobre ele seremos lançados, unidos a Ruach HaKodesh. Bendito seja o nome sagrado de Hashem. Não existe nenhuma outra condição de sermos corrigidos se não passarmos pelo fogo. Não tem como termos a unidade de nossas almas sem este ritual. E decidir passar por esse processo está no nosso poder de escolha e decisão. Decida pelo Senhor. Rahav anunciou as boas novas para a família dela e colocou seus parentes na casa dela para serem salvos. E nós precisamos fazer o mesmo, anunciar as boas novas de Hashem, com o nosso correto proceder, com o nosso pensar, com o nosso falar, para que outras pessoas tenham a oportunidade também de conhecer o Mashiach Yeshua e serem salvos. Não podemos mais estar mudando de personalidade de acordo com a situação, com as ocasiões, necessidades ao nosso redor. Somente com as nossas almas corrigidas poderemos cumprir o que Hashem nos pediu. Está escrito no texto que lemos hoje, na Haftará, no livro de Miqueias, capítulo 6, versículo 1 a 8. Eu quero enfatizar, Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Ser humano, você já foi informado do que é bom, do que Adonai exige de você, apenas que haja com justiça, que ame a graça e que ande em pureza para com o seu Deus. Porque é isso que devemos fazer. Só que não temos como fazer isso com a nossa alma fragmentada. Uma pessoa com a sua alma enferma interpreta tudo que ocorre ao seu redor de forma errada. Não consegue ver o propósito sobrenatural da sua própria existência nessa terra. E se tornam pessoas questionadoras. O texto que lemos na Brit Hadashah, segunda Kefa, Pedro, capítulo 2, versículo 9 a 21, Kefa nos ensina que Hashem livra da provação os piedosos. E eu acredito que o desejo de Hashem é nos livrar do mal continuamente. Mas existe essa condição. Precisamos agir com piedade. E acredite, irmãos, pessoas com almas fragmentadas não são piedosas, não são misericordiosas. Elas vão executar. Elas não conseguem pensar nas outras pessoas porque estão enfermas. Só pensam nelas mesmas.
Algumas pensam até em tirar a própria vida, acreditando que ela tem esse direito, que a vida pertence a ela. Pensa só nos seus direitos, suas dores, sua ira, sua revolta, interpretações erradas de uma alma enferma, de uma alma fragmentada. Nosso chamado é de fazermos parte dos sofrimentos de Yeshua, mas creio que muitos sonhos se baseiam em uma vida sem nenhum desafio, sem provas. 2 Coríntios, versão JB, capítulo 1, versículo 7. É nossa esperança para você, e nossa esperança para você está bem fundamentada, pois temos conhecimento que, assim como você se apega aos sofrimentos do Mashiach, você também terá apego com a consolação. As pessoas na terra inteira estão passando por provas, irmãos. Mas somente para nós é prometido consolo. Hashem tem projetos de bem e planos de bênçãos para com as nossas vidas. Então escolha o caminho certo para você seguir. Yeshua é este caminho. Para nós fecharmos, existem muitas vozes estranhas, muitos espíritos enganadores nesse mundo que têm oferecido caminhos estranhos para as pessoas seguirem. Caminhos supostamente sem dores, fora dos caminhos de Hashem, que no final acabam em morte, inclusive para a vida eterna, com muito sofrimento no Sheol. Yeshua não aceitou seguir nesse caminho e nós devemos fazer o mesmo. Somente Hashem, através de Yeshua, pelo poder da Ruach HaKodesh, nos oferece a água purificadora, a água da vida e o sangue do sacrifício do Cordeiro. Yohanan, João, versão JB, capítulo 19, versículo 28 a 30. Depois, vendo Yeshua que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Um vaso cheio de vinagre, de vinho azedo, foi colocado lá. Uma esponja cheia de vinagre foi enrolada em um ramo de sopo, e eles a levaram à boca. Quando o Rabi Melech HaMashiach recebeu o vinagre, ele disse: Nishlan, está consumado. E tendo curvado a cabeça, o Rabi Melech HaMashiach desistiu de sua alma. Entregou, porque a morte não podia levar. Yeshua havia feito um voto de Nazir, e mesmo em face da morte, o vinho lhe estava sendo oferecido. Nossa luta será até o último segundo da nossa vida nessa terra, irmãos. O fogo virá para provar o nosso coração, se iremos ou não manter a nossa posição, sem mudar de personalidade. Yeshua manteve sua posição, firme. Marcos, versão JB, capítulo 15, versículo 23. E eles estavam dando a ele vinho misturado com mirra, mas este não o tomou. Não bebeu. Não aceitou. Se você quer ter sua alma corrigida, desfragmentada e ser como Yeshua, se coloque e confie. Se coloque na mão e confie em Hashem. E você será um com Yeshua, porque Yeshua é um com Hashem. Você precisa aceitar ser trabalhado pelo fogo. Lucas capítulo 3, versículo 16b. Ele, o Mashiach, o imigerá na Ruach HaKodesh e no fogo. A água nós aceitamos de bom grado,
Mas o fogo ardente, nós desejamos ardentemente escaparmos. Mas a novilha queimada do lado de fora, e nosso caminho é estar sobre ela. Corramos na direção do Mashiach, só assim seremos úteis para encontrar outros que serão igualmente provados, curados, restaurados, salvos para a vida eterna. Se a fita carmesim de lã está posta sobre a sua vida, certamente você compreenderá o que eu digo, porque Hashem, por meio da sua graça, capacitou você para ouvir e entender. Existe Shalom separada para você, porque você foi escolhido por Hashem para fazer o que você tem feito. 1 Kefa, Pedro, capítulo 1, versículo 2. Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai e separados pelo Espírito para obediência a Yeshua, o Messias, e a aspersão de seu sangue. Graça e Shalom sejam de vocês em plena medida. Se você realmente deseja ter uma alma íntegra, corrigida, seja você este cedro do Lebanon plantado por Hashem. Aceite ser corrigido. A Ruach HaKodesh está sobre você. E você foi feito para ser puro. Não tema o processo. Certamente, o melhor para a sua vida ainda está para acontecer. Entendamos o sentido dessas provações e tenhamos nossa alma plenamente íntegra. Confie. Temos uma jornada para seguir. Muitos desafios para superar pelos dias que virão. E já chegaram. Então confie no Senhor, em nome de Yeshua, o nosso Mashiach. No próximo Shabat, dia 8/7, teremos uma única paraxá, 41, Pinhas. Nessa paraxá, Pinhas, o Senhor concede uma bênção de paz, de Shalom, e o sacerdócio para Pinhas, neto de Aharon, por ter sido zeloso com as coisas sagradas de Hashem, colocando um fim na praga que entrou no acampamento do povo de Israel. Hashem ordenou a Moshe e Eleazar, filho e sucessor de Aharon, como sumo sacerdote, para conduzir um novo recenseamento de todo o povo de Israel, depois de quase 39 anos no deserto. E assim segue. Convoco todos vocês a fazerem essa leitura e que a Hashem possa falar com cada um de vocês poderosamente, em nome de Yeshua. Senhor nosso Pai, te damos graça pelas tuas instruções, nos ajude a confiarmos no Senhor, nos colocarmos na tua mão, passarmos as provas que são necessárias para que sejamos depurados, seja removido da nossa vida toda e qualquer impureza que possa ser usada pelo mal para trazer sobre a nossa alma fragmentações. Nos ajude, Pai, a sermos verdadeiramente um com Yeshua, com uma única personalidade diante do Senhor, para que a tua presença possa ser manifesta nessa terra, na nossa vida, na vida de outras pessoas, através do nosso proceder, falar, pensar. Nos ajude a termos a nossa alma corrigida em tudo que se faz necessário, que ela esteja íntegra diante do Senhor e diante dos homens nessa terra,
É o que eu lhe peço. Nos ajude. Tempos maus sobre a terra, mas o Senhor tem muito mais para nós. Quanto maior o desafio, maior serão as oportunidades de encontrarmos com o teu sobrenatural. Nos ajude a aproveitarmos cada oportunidade nessa terra para que o teu nome seja engrandecido, primeiro na nossa vida, com louvores nos nossos lábios e também em outras vidas através da nossa vida. É o que eu lhe peço. Fica conosco, nós dependemos e carecemos do Senhor. Bexem Yeshua Mashiach, que assim seja.